Você já parou para pensar no que pode acontecer com os seus imóveis se a sua empresa for processada, entrar numa crise ou enfrentar uma disputa trabalhista? Se esses bens estiverem no nome da empresa operacional, eles vão afundar junto. É como você estacionar o seu carro de luxo numa rua movimentada, sem seguro, com os vidros abertos e a chave dentro do carro. Uma hora alguém vai levar. Você só não sabe quando. E é exatamente isso que acontece quando você mistura a operação com patrimônio pessoal. Hoje eu vou te mostrar aqui por que isso é tão perigoso e como empresários experientes protegem os bens mais valiosos de forma estratégica, sem complicar a estrutura da empresa nem a operação. Eu sou a doutora Glaucia Jacó, advogada há mais de 30 anos, especialista em planejamento patrimonial da família, holding patrimonial e empresarial. Eu já vi casos em que uma empresa enfrentou um processo trabalhista ou uma questão fiscal e acabou tendo imóveis bloqueados porque estavam no mesmo CNPJ da operação. O pior é que não tinha nenhuma proteção jurídica nem contábil para separar essas coisas. Mas isso não é motivo de desespero, não, tá? É possível evitar esse tipo de problema com uma organização dos bens e com estratégia jurídica. E nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo a respeito disso. Então fica comigo até o final. Vamos esclarecer uma coisa muito importante aqui. Empresa operacional e patrimônio não se misturam. A empresa operacional ela é ativa, ela gira, ela contrata, ela emite nota, ela enfrenta oscilações do mercado, corre riscos. Já o patrimônio é estável, é valioso e muitas vezes fruto de décadas de trabalho e precisa estar preservado desses riscos. Quando os dois estão juntos no mesmo CNPJ, é como atravessar uma ponte frágil levando todo o seu cofre nas costas. Quer dizer, se algo ceder, você perde tudo de uma vezada só. E o problema não está só nos processos judiciais, mas também na instabilidade econômica que a gente tem no Brasil. O Brasil não é um país que tenha segurança jurídica nem econômica para você deixar os bens atrelados a operações que apresentam risco. O problema ainda pode decorrer de desentendimentos societários ou mesmo de questões com o fisco, que costuma interpretar tudo como uma coisa só e tributa como quiser. Quando um bem está no nome de uma empresa operacional, ele entra na contabilidade dessa empresa. E isso afeta até mesmo a venda do negócio. Imagina você tentar vender sua empresa, mas o comprador não quer os imóveis junto. Ou ele só quer uma parte desses imóveis, porque ele entende que só aquela parte faz parte da operação. A confusão jurídica e tributária para separar isso depois pode custar muito mais caro do que você imagina. Por isso, os empresários mais estratégicos mantêm essas estruturas separadas. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso através de uma holding patrimonial. A holding permite que os bens estejam sob uma outra estrutura, com outro CNPJ, com regras específicas e protegidos das obrigações da empresa operacional. Não se trata aqui de esconder bens, como algumas pessoas dizem, né? Aliás, eu abomino esse termo blindagem, porque isso é enganação. Quem fala em blindagem com vocês está enganando vocês. Não existe blindagem patrimonial no Brasil, mas existem formas de adicionar camadas de proteção ao patrimônio antes de eventuais problemas, né? Sejam fiscais, trabalhistas, enfim. Mas antes desses problemas atingirem a empresa operacional, aqui a gente vai tratar de organização jurídica. E é essa organização que diferencia amadorismo de visão empresarial. Aqui vai um ponto que poucas pessoas explicam. A holding, ela não precisa de movimentação mensal. Ela não tem funcionários, ela não emite nota, ela não tem atividade comercial. Ela é uma empresa feita para guardar e gerenciar os bens. Por isso que o custo de manutenção de uma holding é muito baixo. O que ela te protege vale muito mais do que o eventual custo que ela pode ter. Você pode até estar pensando, mas então por que tantos empresários ainda mantêm tudo no mesmo lugar? É muito simples. Ninguém contou para eles o que você está aprendendo aqui agora. Tem ainda os procrastinadores, né? Que é aquela pessoa que já aprendeu sobre isso, mas está empurrando com a barriga para implementar. E tem quem aprendeu, mas que
acabou achando complicado, difícil de implementar. Só que não tem nada de difícil implementar uma holding, não tem nada de complicado, né, para estruturar uma holding patrimonial, porque isso não significa que vai mudar a rotina da sua empresa. Nada vai ser mudado no seu dia a dia, né, no dia a dia do seu negócio por causa da holding. Mas você vai mudar, sim, o destino do seu patrimônio, porque com a holding você vai separar o que é instável daquilo que é duradouro. Vai conseguir separar o que é risco do que você construiu, né, com tanto esforço, com tanta dedicação e com as suas renúncias naturais da vida. Agora você imagina que a sua empresa é como um barco em alto mar. Esse barco ele pode enfrentar tempestades, acidentes. A holding ela é o porto, é onde ficam os ativos que você quer preservar, na verdade, né? Se o barco for atingido por uma onda forte, o porto continua lá, intocado, seguro. Empresários inteligentes não misturam barco com porto, nem risco com herança e nem operação com legado. São coisas que têm que ficar separadas. Se o seu patrimônio ainda está dentro do CNPJ da sua empresa operacional, talvez seja a hora de você rever essa estratégia antes que seja tarde demais. E para te ajudar a começar com segurança, eu preparei um checklist estratégico, simples, direto e gratuito. Com ele, você já vai poder começar a visualizar o que está no lugar certo e o que precisa ser reorganizado. Clique no link da descrição, preencha o formulário e baixe o checklist no seu computador ou no seu celular. Aproveita e faz o seguinte: curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outros empresários que você sabe que ainda misturam operação com patrimônio pessoal. Você pode evitar uma grande dor de cabeça para alguém só com esse gesto. E me conta aqui nos comentários: os imóveis da sua empresa estão onde deveriam ou estão ainda precisando de organização? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.